Olha só que alegria aqui, Tiago. Pode sentar, Tiago. Como é que tá a água? Tá bom? Pode se sentar, meus queridos. Amém. Pode se sentar você também, Tiago. A gente não tem palavra para expressar a gratidão do que significa esse momento e mais ainda conhecendo o Tiago, a história de conversão recente dele e o testemunho de vida dele. Eu tenho certeza que toda a igreja, a família aqui presente, nós estamos muito felizes pelo testemunho de vida. Ele é um pouquinho nervoso, normal. Mas é tanta alegria, porque aqui está um homem que tem entendido o Evangelho e tem aceito esse desafio e conduzir a sua família também no Evangelho. A gente é muito feliz. Que data marcante essa, né, Tiago? Tiago, você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Com certeza. Amém. Você já sabe o significado do batismo, certo? Amém. Então, Tiago, pela autoridade que foi conferida por meio de Jesus Cristo, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glórias a Deus. Agora o Tiago dá o testemunho de quem vai andar em novidade de vida. Ele morre para o velho Tiago e dá o testemunho de uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Essa é uma concepção importante quando nós estamos falando sobre o futuro. A maneira como enxergamos o futuro dita a maneira como vivemos o presente. A concepção que temos a respeito do futuro define a maneira como nós pensamos no dia de hoje. Por exemplo, se o nosso senso de futuro é débil, é fragilizado, isso significa que muito provavelmente, enquanto nós estamos caminhando no dia de hoje, sentiremos muita insegurança e sentiremos sonolência, sentiremos um marasmo, porque eu não sei o que procede amanhã. E se não existe nada preparado para mim, ou nada em termos de expectativa, eu também não vejo a necessidade de me colocar num caminho, não vejo a necessidade de fazer da minha vida algo, porque não tem-se nada para esperar lá. Então, quando nós falamos sobre o futuro, é interessante que muitas pessoas sofrem de doenças emocionais e às vezes até mentais, porque elas sentem que não tem futuro. Alguém que não tem futuro. E isso causa um mal para o ser humano. Nós fomos criados com a expectativa de que um dia aquilo que nós imaginamos ser o perfeito nos alcance ou nós alcancemos isso. E quando nos é retirado essa proposta, de que isso não se passa de uma coisa da nossa cabeça e que não existe nada para além e depois disso, é só isso mesmo, isso gera em mim, e tem um potencial de gerar em mim uma angústia muito profunda. E eu entrar em crise por causa disso. Afinal de contas, então, me tornei quase que um animal selvagem. Vou ser guiado agora pelo instinto de sobrevivência tão somente. E a nossa alma protesta, nós não fomos programados para pensar assim. Por isso, a noção de que não existe um Deus e de que o futuro é apenas a causalidade de todas as coisas, que nós, assim como nascemos, do pó voltaremos para o pó, e tão somente, isso tem o potencial de gerar em nós muitas enfermidades emocionais e físicas. É interessante que se o nosso futuro é dominado por uma certeza da volta de Jesus, não vai sobrar espaço para nós o medo, a culpa. Se o nosso futuro é dominado pela certeza da volta de Jesus, não sobra espaço para agora vivermos sonâmbulos ou perambulando por aí sem saber para onde está indo. Não sobra espaço para nós vivermos embriagados. Aliás, essas palavras sonâmbulos e embriagados são duas palavras usadas, associadas
para uma expectativa futura. Quando alguém não tem expectativa sobre o seu futuro, nós vamos entender que essa pessoa, ela tem um grande potencial para viver nesse mundo sonâmbulo e embriagado. A fé cristã, ela sempre foi caracterizada com um forte senso do futuro. No cerne de toda essa questão está a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: eu vou, mas voltarei. Depois que Jesus se ascendeu aos céus, ele disse aos discípulos: assim como você vê eu subindo, eu vou descer. E os discípulos de então creram, e os discípulos de hoje continuam crendo, porque assim ele vai voltar. E nós sabemos essas questões sobre a volta de Jesus, porque há 2000 anos atrás, aproximadamente, um grupo de pessoas também ouviu falar de Jesus e vieram com essas perguntas a respeito da vinda dele. Quando é que vai suceder esse tempo da volta de Jesus? Nós estamos falando da segunda volta de Jesus. O Messias já veio, mas ele prometeu voltar. E quando é que isso vai suceder? Porque quando ele voltar, aquilo que ele inaugurou, ele vai consumar. Aquela esperança de que ele já depositou em nosso coração será concretizada em nossas vidas. E esse grupo de pessoas eram chamados dos Tessalonicenses. Eles moravam na cidade de Tessalônica, está a nossa carta hoje, nós vamos ler o livro de Tessalonicenses. E essas pessoas moravam na cidade de Tessalônica, que era uma cidade portuária da Grécia. E quem esteve nessa cidade apresentando o evangelho foi justamente o apóstolo Paulo. E ele chega a essa cidade e ele logo vai à sinagoga, e ali ele encontra pessoas que não eram judeus, mas que eram simpatizantes do judaísmo, e descobrem que o Messias prometido já havia vindo. E eles se convertem. O problema é que os judeus olham para esses outros que não eram judeus e se convertendo e frequentando a sinagoga. Isso causa um enfurecimento no coração e eles acham um absurdo o apóstolo Paulo usar o espaço sagrado deles para falar de alguém que eles não tinham reconhecimento como Messias e como espaço para agregar outras pessoas na igreja que não os judeus. E então, eles ficam enfurecidos. E isso causa um tumulto muito grande. Paulo não estava lá há muito tempo nessa cidade. E a gente fica sabendo que muitos judeus vão até a casa onde Paulo está hospedado a fim de matá-lo. E Paulo, por pouco, não escapa. E ele sai escondido e consegue fugir da cidade. O que acontece é que os irmãos convertidos ali não tiveram tempo suficiente para serem instruídos pelo apóstolo. Ele ficou pouco tempo ali na cidade. O pessoal expulsou ele de lá. O pessoal iria matá-lo. E aí o que acontece? Muitas perguntas que esses tessalonicenses tinham em seus corações, não havia quem respondesse. E aí, Paulo agora, longe da cidade, envia o seu amigo Timóteo para ser o porta-voz. E Timóteo vem com muitas perguntas dos novos convertidos a Paulo. E uma que era central era essa: quando é que esse Messias vai voltar? Porque havia ali entre as pessoas a iniciativa de decifrarem quando isso vai acontecer. Eles ficaram pensando, gesticulando, arrazoando, quando é que vai acontecer a vinda desse Jesus? Porque nós queremos encontrar com ele. E aí então Paulo, não podendo ir na cidade, ele decide então escrever uma carta, que é justamente essa carta de Tessalonicenses. E Paulo ele não apenas responde essa pergunta, mas ele aproveita para trazer certezas ao coração dos seus ouvintes. E hoje eu gostaria de compartilhar com você essas certezas, na expectativa de que o seu coração se encha de consolo e esperança e fé a respeito dessas coisas que o apóstolo Paulo fala à sua igreja. Ele não apenas responde as perguntas, ele fala além. Além. E eu posso já imaginar os ouvintes aqui recebendo essa carta, enchendo o seu coração de coragem, de fé, de alguém que, de última instância, viu a Paulo fugindo, e agora, o que será dele? Como é que ele vai viver a sua expressão cristã? Como é que ele vai viver no mundo afora, que procura matá-lo? Eles recebem uma carta e vê que Paulo está mais convicto do que nunca, mais esperançoso do que nunca, mais cheio de consolação,
de poder, de certeza, de convicção do que nunca. E isso a gente vê escrito na carta. Eu queria ler com vocês o capítulo 5, a primeira carta dele à igreja, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. E eu propositadamente selecionei a versão A Mensagem. E diz assim: amigos, não acho proveitosa a discussão sobre a época em que essas coisas vão acontecer. Que coisas? Paulo já vem falando dos finais dos tempos, né? Se você pegar o capítulo 4, e uma dessas questões é, Jesus está chegando? Não, como é que é isso? Não é proveitoso. Vocês sabem tão bem quanto eu que o dia da vinda do Senhor não pode ser marcado no calendário. É como a visita do ladrão. Ele não vai avisar nem agendar uma reunião com vocês. Quando todos estiverem caminhando por aí despreocupados, dizendo: estamos seguros agora, podemos ficar sossegados, então tudo vai desabar. Será algo súbito e inevitável, quanto às dores de parto para a mulher grávida. Entretanto, considerando que vocês não estão no escuro, como poderiam ser surpreendidos? Vocês são filhos da luz, filhas do dia. Vivemos debaixo de céus abertos e sabemos onde estamos. Por isso, não vamos passar a vida como sonâmbulos. Os descrentes é quem vivem assim. Vamos manter os olhos abertos e ficar atentos. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Nós não. Somos criaturas do dia. Portanto, vamos agir de acordo. Caminhemos conscientes à luz do dia, revestidos da fé, do amor e da esperança de salvação. Deus não nos escolheu para a rejeição, mas para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, uma morte que resultou em vida. Em qualquer situação, acordados ou vivos, ou dormindo como os mortos, estamos vivos com Ele. Por isso, incentivem sempre os irmãos. Construam muros de esperança, para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora ou seja deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso, apenas continuem fazendo assim. Esse texto nos traz muitas certezas preciosas para nós, que precisamos recobrar a nossa mente, a nossa consciência o tempo todo, e nos dias de hoje. Muito necessário. Esse texto está nos mostrando o seguinte, que um dia, os céus vão se abrir diante de nós. E quando esse dia chegar, todas as coisas serão colocadas no devido lugar. Nenhum ato impune encontrará um lugar para se ocultar. Nenhuma obra de injustiça permanecerá encoberta. Nada. Nada subsistirá ao poder radiante que emana de Deus, e é o poder dessa luz que extravasa e que atinge todos os cantos da terra. Uma luz que penetra e atravessa qualquer muro, qualquer tecido, qualquer objeto, qualquer pele. Uma luz que não apenas revela o estado de todas as coisas, mas o que está por detrás. Uma luz que deflagra a condição do coração humano. Quando os céus se abrirem, essa luz de retidão que emana de Deus vai atingir todos os cantos da terra, e todas as obras dos homens, quer boas ou más, serão colocadas como que ao meio-dia em praça pública. E ninguém vai poder fazer nada a respeito disso. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Ninguém vai poder se justificar. Ninguém vai poder dizer que é inocente. Porque tudo foi colocado à mostra. Quando os céus se abrirem, os olhos do Senhor passarão por toda a terra e revelarão como todas as coisas são. Quando os céus se abrirem, nada ficará encoberto. Nenhuma intenção, pretensão, maquinação humana conseguirá se disfarçar. Todos serão pegos de surpresa,
Porque o próprio Paulo fala que a vinda do Senhor é como um ladrão de noite, e ele não avisa. A maioria esmagadora será pego em suas futilidades, a maioria esmagadora será pego em suas artimanhas, e os dedos do céu estarão como que apontando as pessoas, pegando elas no flagrante, e denunciando não só o que estão fazendo, mas o coração com que estão fazendo as coisas. Então a luz que emana do céu não somente vai deflagrar todos os atos de injustiça dos homens, mas vai expor a condição do coração humano e ninguém vai resistir, ninguém vai conseguir esconder, ninguém vai ter maquiagem o suficiente para se mostrar diferente. Por isso, quando os céus se abrirem, não tem para onde fugir, porque a luz da retidão de Deus emanará sobre todos os cantos da terra. E sabe o que é triste? A revelação bíblica fala que, lá por exemplo em Apocalipse 1:7, que quando Jesus aparecer novamente, a terra se lamentará. Nós estamos falando do Deus Emanuel, Jesus, Deus conosco, o Salvador, o que veio e morreu na cruz por nós, não é contra nós. Quando esse mesmo Jesus, no ímpeto de se revelar pleno às pessoas, quando Ele aparece novamente, o que os povos fazem? Lamentam. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, Apocalipse 1:7. Lamentam porque Jesus interrompeu os projetos egocêntricos e as maquinações e as intenções de cada um. Os reis dirão: mas justo agora, Jesus, em que eu estou no poder e meu poder está se alastrando, eu estou desfrutando do que é ser alguém que governa com todos os privilégios. Os empreendedores dirão: mas justo agora, Jesus, em que eu estou multiplicando o lucro dos meus negócios e que eu estou pronto para esbanjar a vida de tantas conquistas que eu me esforcei para ter justo agora, e as pessoas ficarão enfurecidas com Deus. Mas Deus, justo agora, não dava para esperar eu concretizar o meu projeto. Deus, eu prefiro que os céus fiquem fechados, que Jesus não apareça, porque céus fechados para mim é melhor. Por quê? Porque no escuro eu consigo tirar vantagem. No escuro eu consigo usar minha balança enganosa. No escuro eu consigo manipular as pessoas e fazer com que a vida e os outros, as circunstâncias funcionem ao meu benefício, mesmo que isso custe muito para o outro. No escuro eu consigo camuflar a minha perversidade. Eu não quero os céus abertos, eu quero o escuro, porque o projeto de Adão funciona no escuro. No escuro eu consigo concretizar tudo isso. E olha, o retrato desenhado aqui é muito interessante, porque Paulo ele está usando um retrato de que Jesus já havia trabalhado com seus seguidores, com seus ouvintes. Jesus fala muitas parábolas a respeito do reino de Deus, se tratando dos finais dos tempos. Uma delas, por exemplo, o desenho é esse, que o Senhor sai da casa, se referindo a Jesus, para uma viagem longa. Mas é uma viagem que ele pode voltar a qualquer momento. Ninguém sabe quando ele vem. E as pessoas da casa olham, esperam um dia, 2, 3, e olham um para o outro e começam a se arrazoar. Ele não vem. Vai demorar muito, esqueceu, deve ter mudado de endereço. E aí o que elas começam a fazer? Elas começam a fazer festa toda noite. Elas começam a brindar a vida despretensiosamente. E elas começam a se entregar às dissoluções, ao sexo, à vida de futilidade, à vida de ociosidade, mal sabendo ela que a qualquer momento o Senhor da casa pode chegar. E quando o Senhor volta à casa, quando ele chega repentinamente, não há onde se esconder. Não há cômodo e porta grossa o suficiente capaz de não permitir com que essa luz invada e exponha
a perversidade, a condição de cada pessoa ali. Pessoas que estão celebrando a vida despretensiosamente. E quando o Senhor aparece, não existe cortina grossa o suficiente para elas se tamparem. Não existe nada que vai esconder a realidade do que elas são. Para a maioria esmagadora, a volta de Jesus vai ser uma grande frustração, porque eu estou no meio de uma festa, dos meus projetos. Eu vou na igreja, Jesus, é para o Senhor abençoar os meus projetos e não para você mudar os meus projetos. Mas é verdade também que para alguns, não muitos, será o melhor dia da sua vida. Porque eu posso imaginar a pessoa que está esperando a volta de Jesus e todo dia olhando a janela, os horizontes, e se perguntando, será hoje o dia que ele vem? E eu posso imaginar essa pessoa adornando a sua casa, tirando pó todo dia. Quem sabe é hoje. Mas se não for, está valendo. Eu posso imaginar essa pessoa indo no jardim e cuidando das rosas. Eu posso imaginar essa pessoa em uma noite, de repente ouvir alguns passos e o coração bater forte. E ela olhar para a maçaneta da porta e ver girando o doce som de Jesus chegando, o doce som do Senhor voltando. E essa pessoa corre à porta, vê Jesus ali e abraça. Sabe o que isso significa para ela? Tantas noites, Jesus, que eu passei em claro por causa do peso das angústias, das injustiças desse mundo. Injustiças que estão próximas de mim, dentro de mim, fora de mim. Enquanto todos os meus vizinhos brindavam a vida, uma vida entregue a toda sorte de impureza, eu estava aqui, com o coração doído, tentando mirar todos os dias de que lado o Senhor de repente viria. Jesus, que bom que você está aqui. Jesus, veja, eu fiz um cartaz para você. Eu estava te esperando. E sabe, Jesus, nos meus momentos de solidão, eu não encontrei outro consolo senão pegar o meu violão e começar a fazer músicas para o Senhor. O Senhor quer ouvir a música que eu preparei? Eu adornei a casa, Jesus, essas rosas são do quintal. Eu preparei. Jesus, seja bem-vindo na minha casa. Quando Jesus voltar, como Ele vai encontrar a sua casa? Quando Jesus voltar, como Ele vai encontrar o seu coração? Um coração frustrado, enfurecido, porque Ele interrompeu os seus projetos de vida? Ou um coração da doce esperança, dizendo, Jesus, que bom que você está aqui. Quando Jesus voltar, como Ele vai encontrar a sua família? Nos projetos de cada um? Quando Jesus voltar, em que projetos de vida Ele vai te achar se gastando? Dia e hora ninguém sabe, não é verdade? Dia e hora ninguém sabe. Infantil é aquele que fica tentando estipular as datas. É até cômico de ver hoje quantas vezes um homem na sua história tentou propor uma data, agora Jesus vem. Eu acho que os céus ficam rindo disso. Fala assim, coitado, é tão ingênuo, é uma coisa muito infantil. Você, por exemplo, prever um meteorito a anos-luz de distância da Terra e pensar o seguinte, bom, se o trajeto desse meteorito mudar de apenas alguns graus, existe o potencial da Terra ser atingido por ele. Aí você faz a conta, fala assim, Jesus deve estar voltando. Para com isso. Uma grande infantilidade. Porque não é assim aqueles que esperam no Senhor fazem as contas. Eles esperam de alma, eles esperam de coração, eles esperam de sujeição, eles esperam se adornando no interior, não criando um sensacionalismo exterior. Mas o apóstolo Paulo está dizendo mais do que isso. Isso que eu acho que é incrível. Ele está dizendo mais do que isso. Ele não está só afirmando que é verdade sim, que tem o dia que o Senhor virá, e Ele virá como ladrão. E para muitos será um dia do lamento. É verdade.
é verdade, mas o apóstolo Paulo está dizendo mais. Ele está dizendo, sim, é verdade que os céus um dia vão se abrir. Não tenha dúvida disso. E nesse dia, não vai ter discurso, não vai ter religiosidade, obras de piedade, não haverá máscaras, dissimulações, justificativas, muros, nada para as pessoas se esconderem. Tudo será desbancado. Todos os véus serão tirados, removidos, e ficará exposto ali a essência do coração de cada um. É verdade. Mas também é verdade que quem tem Jesus como seu verdadeiro Senhor de sua vida, já vive hoje com os céus abertos dentro de si. Eles não vivem mais na formalidade escatológica de que um dia talvez o céu vá se abrir. Mas eles já vivem a realidade de que o céu já se abriu dentro do coração deles. Eles já vivem a intensidade dos céus abertos dentro dele. Porque embora o Senhor ainda não veio de maneira literal, ele já veio e já está presente no Espírito. E isso já é luz dentro da pessoa. Os céus já se abriram dentro da pessoa. Veja, por exemplo, o versículo 4. Entretanto, considerando que vocês não estão no escuro, como poderiam ser surpreendidos? E ele fala, vocês são filhos da luz, filhas do dia. Vivemos debaixo de céus abertos. Paulo não está falando só que um dia os céus vão se abrir. Ele está falando que os filhos da luz já vivem a realidade dos céus abertos dentro de si. Vocês entendem isso? Eu achei isso fantástico. E ele fala mais, olha, preste atenção, porque por causa dessa realidade que já opera dentro de vocês, os céus já se abriram aqui dentro, ele vai dizer no versículo 7, não vamos passar a vida como sonâmbulos. Os descrentes é quem vivem assim. Vamos manter os olhos abertos e ficar atentos. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Essa é a realidade comum. Nós não. Somos criaturas do dia, portanto, vamos agir de acordo. Caminhemos conscientes à luz do dia, revestidos da fé, do amor, da esperança, da salvação. Duas descrições que ele faz aqui de quem vive nas sombras. A primeira, sonâmbulo e depois embriagado. As pessoas que vivem nas sombras, elas são sonâmbulas, ou seja, elas vivem, mas vivem como se estivessem mortas. E o embriagado é aquela pessoa que vive anestesiada, não só pelo álcool, mas ela vive entorpecida pela mentalidade de uma vida ilusória nesse mundo. Entende? Ela está embriagada, talvez não pôs uma gota na boca de álcool, mas ela embriagou a sua mente pelas drogas alucinógenas e mentirosas presentes nesse mundo. Ela se encharcou de mentira na cabeça. E ela está embriagada com isso. Não pense que é só álcool que embriague alguém. Na perspectiva bíblica, quando nós introjetamos dentro de nós modismos, sofismas, crenças limitantes, que diminuem a esperança do Evangelho, isso serve para nós como uma droga que já não faz sentir a realidade à nossa volta. Já nos faz ausentes. Como um bêbado, por exemplo. Ele não está presente inteiro ali. Ele está fora de si. Ele está numa realidade outra. Ele não tem consciência de si ou das suas responsabilidades. Ele perdeu a sobriedade. Portanto, veja que interessante, que qual é o contrário de sonâmbulo embriagado? Consciente e sóbrio. Paulo está falando, nós somos esses. O mundo caminha como sonâmbulos embriagados. Afinal de contas, o Senhor não vem. Você vai ficar contando ainda com isso? E se eu não tenho essa expectativa do futuro? Faz todo sentido. Eu introjetar dentro de mim um estilo de vida que não tem nenhuma expectativa a respeito do amanhã. E Paulo fala, mas nós não. Porque os céus, embora ainda vão se abrir, de sentido literal, espiritualmente ele já se abriu dentro de nós.
Isso já nos causou toda a sobriedade. Ele vai chamar isso da consciência da luz dentro de nós, que nos faz revestir de fé, amor e esperança da salvação. Linguagem do apóstolo Paulo. Então, veja que interessante, que enquanto ainda é noite fora de nós, e essas semanas que passaram, a gente ouve notícias e fala, poxa Deus, é tão noite, né? É tão sombra fora de nós. Os assassinatos lá no Texas, as tragédias no Brasil, tantas famílias sofrendo, algumas frutos da injustiça humana, da violência humana, outros dos fenômenos naturais, dos quais nós somos suscetíveis, e é tanto ambiente de trevas e sombras e morte. E enquanto é noite, os homens vão maquinando o mal, e a gente está nesse cenário, nós estamos nesse mundo, onde as pessoas estão o tempo todo tramando alguma coisa, para benefício de si, não importando o quão no prejuízo o outro saia. Nós estamos vulneráveis a tudo isso. Eu posso seguir a minha vida na maior prudência possível, mas de uma hora para outra, alguém que se injetou em droga, está numa overdose, mira o carro na minha direção. Sombras. E vai destruindo não só a minha vida, mas de todo mundo. Sombras. E aí diz, por exemplo, as Escrituras, que enquanto é noite, veja a descrição, por exemplo, de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele vai falar assim, enquanto é noite, os homens vão se tornando cada vez mais egocêntricos. A sombra faz isso. Porque a luz não revela, a luz não está presente. Então, as minhas obras ficam ocultas. Os homens vão se tornando cada vez mais loucos por dinheiro, diz. Fanfarrões arrogantes, profanos, 2 Timóteo capítulo 3. Eles vão se tornando cada vez mais sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, fúteis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. O escuro vai fazendo isso com as pessoas. Afinal de contas, ele não volta. Mas Paulo ele interrompe e fala, mas nós não. Nós não. Nós somos filhos da luz. E os filhos e as filhas da luz, eles trabalham, eles servem, eles adornam a casa. Eles estão o tempo todo conscientes, lúcidos, cheios de sobriedade a respeito do valor, da dignidade da vida. Eles estão o tempo todo brilhando. Quando abraçamos em fé Jesus, os céus se abrem dentro de nós. Essa é a verdade. Então, ao invés de nós ficarmos nos perguntando quando é que o céu vai se abrir no mundo fora de mim, o apóstolo Paulo está propondo uma busca muito mais profunda e significativa que tem a ver com a espiritualidade cristã. Permita o céu se abrirem dentro de você. Permita o céu se abrir na expressão de sua casa, dos seus relacionamentos, do seu caráter, das suas escolhas. E embora ainda estejamos nos ambientes de sombra desse mundo, estamos vulneráveis a um mundo de sombras, nós estamos suscetíveis às maldades que acontecem ao nosso redor, nós já somos filhos da luz. E isso tem uma implicação extraordinária. Que nós não apenas podemos caminhar sem medo das sombras que estão à nossa volta, porque a luz reside aqui, os céus já foram abertos dentro de mim, como também Deus vai me usar. Porque quanto mais sombra um lugar tiver, quanto mais maldade, quanto mais escuro, quanto mais trevas, mais necessário é a presença da luz ali, justamente ali. Portanto, não existe maior relevância à igreja de Jesus Cristo, os seguidores de Jesus Cristo, quando eles são colocados num ambiente onde existe sombra, injustiça, gente sofrendo, gente sem voz e sem vez. E ali está alguém com a luz de Jesus, dando um sinal do reino de luz de Deus e falando, ei, eu vim te lembrar, no meio desse mar de competição e selvageria e crueldade da nossa sociedade,
de intolerância, eu vim te lembrar que Jesus te ama. O que os filhos da luz fazem? Veja, por exemplo, o versículo 11. Por isso, incentivem sempre os irmãos. Nessa perspectiva de que os céus já foram abertos dentro de mim, que eu já sou um filho da luz. Incentivem sempre os irmãos, construam, olha que lindo, muros de esperança, para que todos juntos e ninguém fique de fora ou deixado para trás. Muros de esperança. O que os filhos da luz fazem? Então, eu termino assim. Os filhos da luz, eles permitem que todos os dias Jesus transcenda a sua alma, joga luz novamente à sua alma. Porque sombras contagiam. Sombras oprimem, sufocam. Sombras podem causar terror, pode começar a dominar a minha mente. E eu começar a me recuar. Mas eu sou um filho da luz. Todos os dias eu posso me posicionar novamente e permitir a graça de Jesus em mim reacender a chama da luz aqui. Esse é o primeiro. Segundo, os filhos da luz são despertados a uma nova consciência, uma nova mentalidade, uma nova maneira de enxergar o mundo. Não é mais eu me beneficiar das sombras e ver aquilo que funciona para mim. Não é mais eu adicionar a sombra que existe no mundo. Mas eu vivo uma nova consciência de que agora algo em mim já mudou. O poder da luz emana através de mim. Então eu já não caminho mais embriagado pelos entorpecimentos da vida, as propostas da vida que aparecem por aí, eu consigo identificar, isso veio, uma voz da sombra, não me serve. Eu não sou mais enganado por isso. Há pessoas, por exemplo, que vão celebrar as conquistas financeiras, o consumismo, o materialismo, a vida popular, a fama, as vozes que ecoam das sombras, isso é sucesso. Eu sou filho da luz e falo, não. São pessoas celebrando despretensiosamente a vida, sem esperar a volta do Senhor. Então eu já não ando sonolento, mas já não ando embriagado. E terceiro, eles carregam dentro de si uma doce esperança do encontro com Jesus. Na verdade, eles encontram com Jesus todos os dias, mas eles ficam já esperando aquele encontro onde o abraço vai poder ser feito de maneira literal, onde a experiência com Jesus já vai ser a nível eterno, a nível profundo. Eles têm essa esperança. Enquanto adornam a casa, eles estão felizes da relação que eles têm com Jesus, mas eles não veem o dia em que Jesus de fato vai sentar no sofá, de que Jesus de fato vai compartilhar o que está no prato dele comigo. Eles não veem esse dia. Eles guardam essa doce esperança. Quarto, eles se fazem presentes na comunidade. Eles não fogem. Eles entendem que quanto mais escuro o ambiente, mais necessário se torna eles estarem ali. Não porque eles são melhores, porque eles têm as respostas, eles vieram aqui para corrigir os outros que estão errados, porque todo mundo vive uma vida moral errada, eu estou certo. Não. O mundo está cansado disso também, de gente se pagando de melhor, religiosa, bitolada, moralista. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que ama de verdade, como Jesus, e que é capaz de enxergar, para além do escuro e das sombras que a pessoa está, um coração que carece de ser tocado com a luz de Jesus, de gente que dá chance para o outro, mesmo que o outro nunca esboçou qualquer reação de te ajudar em nada. É esse tipo de gente que eu estou falando. Não estou falando da igreja se tornar moralista, rompendo ao mundo com declarações de juízo a todos que não seguem a sua ordem de lei. Isso é ridículo. Jesus não veio evangelizar o mundo assim. Eu acho uma grande perca de tempo. Eu acho que aí é o evangelho se envergonhando de nós. Tem gente, ouvi do Warren Wiersbe esses dias, tem muita gente que se gaba porque não se envergonha do evangelho. E ele disse que talvez a pergunta deveria ser, será que o evangelho não tem se envergonhado de mim?
Os filhos da luz, eles querem não acrescentar sombra à vida dos outros. Percebe? Eles querem acrescentar luz. Se eu tenho alguém, por exemplo, você, certeiro assim, que não concorda comigo em termos políticos, ou em termos teológicos, ou em termos de estilo de vida, ou em termos de escolha sexual, não concorda comigo em termos do casamento, não concorda comigo em termos de aborto, não concorda comigo em um monte de coisa. O meu discurso, para me provar correto, não acrescenta luz na vida da pessoa, porque a pessoa ela já está cansada de ouvir gente se depondo contra ela o tempo todo. Eu não estou aqui para defender discursos moralistas. Eu estou aqui para defender a realidade do amor de Cristo que transforma todo ser, que muda radicalmente o interior das pessoas, de uma vez para todas. Por isso, os filhos da luz, eles não vão no lugar e acrescentam mais intolerância, mais condenação, mais lei, mais juízo, mais obrigação, mais ideologias. As pessoas já estão cansadas disso. Eles chegam no lugar e acrescentam leveza, bondade, generosidade, acolhimento, dignidade, abraço. E quando se é requerido falar alguma coisa, Jesus te ama. Eles não constroem mais muros de inimizade, mas diz as Escrituras, muros de esperança. Muros. Qual que é a ideia dos muros de esperança? Nós vamos agregar o máximo de pessoas aqui dentro desse muro, onde nós vamos contemplar a experiência da esperança. Nós queremos criar ambientes de amplificação da luz. Vem, gente, vem para a luz. Seguidores de Jesus fazem isso. Eles não são só bons para identificar onde tem trevas. Ó, trevas aí. Eles não gostam disso. Eles já estão conscientes onde já existe trevas. E denunciar trevas para eles não muda o cenário de nada. Apenas gera raiva no coração dos outros. Eles não têm essa empretada de na vida ficar denunciando quem está em trevas e quem não está. Ele sabe que o mundo está em trevas e que ele foi chamado para ser luz ali. E então ele desiste de um monte de outro projeto que tinha a ver só com religiosidade. Ele abraça somente o projeto de Jesus. Esses são os filhos da luz. E sabe, eu termino assim, você vive como se os céus já foram abertos dentro de você? Ou você ainda vive como um andarilho, perdido, cabisbaixo, pelas sombras desse mundo? De culpa em culpa, de medo em medo, de tentativa em tentativa em igreja. Você vive, por vezes, injetando dentro de si drogas alucinógenas para a alma, se embriagando talvez não com álcool, mas com os entorpecimentos das mentiras de uma vida ilusória. Se eu conseguir isso, sim, a minha vida vai se satisfazer. Você vive com o seu coração já aberto, experimentando os céus dentro de você? Ou você vive como um andarilho, rastejando, sofrendo, angustiado pelas sombras da vida? Então eu queria dizer o seguinte para você: Jesus chega e interrompe a sua história. E Ele introjeta dentro de você a luz de toda a verdade e retidão. Ele abre os céus dentro de você. E agora a sua vida muda de uma vez para sempre. E assim eu encerro lendo, versículo 5, vocês são filhos da luz, filhas do dia. Vivemos debaixo de céus abertos e sabemos onde estamos. Por isso não vamos passar a vida como sonâmbulos. Os descrentes aqui vivem assim, vamos manter os olhos abertos e ficar atentos. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Nós não. Somos criaturas do dia, portanto vamos agir de acordo, caminhemos conscientes à luz do dia, revestidos da fé, do amor e da esperança da salvação. Pai, obrigado, Deus, várias pessoas
que vão se tornar membros de nossa igreja, pessoas que têm expresso o seu desejo, são pessoas também que participaram dos 4 passos de imersão, que é uma maneira de nós colocarmos a pessoa como membro, né? Os passos de entrada para a pessoa se tornar membro de nossa igreja. Eu queria chamar à frente Marcela e Rufus, would you please come? Sidney e Lili, Luciene Máximos, o Tiago Peixoto, que acabou de ser batizado, inclusive eu quero dar o diploma para ele. Eu tenho certeza que estou esquecendo de alguém. Minha cabeça roda 1000. Eu estou esquecendo de alguém? O Lucas também. Tiago, isso é para você. Amém, eu acho que foi isso. Amém. Que alegria, não é, meus queridos? Que felicidade. Nós queríamos celebrar a vida deles. Às vezes isso pode parecer uma formalidade, mas para nós é uma celebração singular, porque são pessoas que se identificaram à comunidade e estão dizendo, eu quero que minha vida faça sentido por meio dessa comunidade. E a gente também está dizendo no nosso coração, nós nos comprometemos com vocês agora não apenas como o nosso distante, mas o nosso próximo, o nosso da casa. Então, o compromisso se duplicou, né? Ainda mais. Então, Deus gosta que quando nós assumimos compromissos com pessoas, Deus é a favor disso. Porque Jesus fez isso conosco. Ele assumiu um compromisso com a gente e cumpriu até a morte. E nós também honramos a Jesus quando fazemos assim. Então, isso nada mais é do que isso. Amém? Se você tem desejo de ser batizado, se tornar membro, fale com a gente. A família de Deus é muito grande, o abraço dele é para todo mundo. Eu tenho certeza que você vai encontrar um lugar aqui com a gente. Amém? Vamos encerrar orando. Pai, obrigado, Deus, por essas pessoas aqui à frente. Obrigado pelo batismo. Obrigado, a Deus, pelo testemunho de vida de cada um aqui. Pelas vidas colocadas no teu altar. Oh, Deus, obrigado, porque os céus já se abriram dentro de nós. E pela certeza que nós temos no coração que um dia os céus se abrirão fora de nós. E ali encontraremos o Senhor, ó Pai, na esperança de que o Senhor celebre a casa adornada, que o Senhor mesmo nos capacitou em preparar. Pai, obrigado por essa experiência que tivemos essa manhã, Deus. Nós caminhamos à frente agora, Pai, cheio de expectativa ao que o Senhor tem para nós, como igreja, como visão, Pai. São tantas coisas que estão postas diante de nós. Deus, leve em paz o Padilha, a Adriana, Davi, nessa nova etapa de sua vida, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Visitante, Deus abençoe.